A Polícia Federal acabou recebendo um pedido formal para investigar o escritório de advocacia do Flávio Bolsonaro, ligado direto ao núcleo da Operação Sem Desconto, aquela que está apurando os descontos indevidos no INSS. Isso mesmo que você está ouvindo. E não parou por aí não, tá? O Tarcísio de Freitas, que há 3 meses cobrava explicações públicas do Flávio sobre os 61 milhões que caíram na produção do filme, acabou virando o disco em 24 horas e ele disse que já está tudo esclarecido. E no mesmo período, o Supremo deu um corte lá na Polícia Civil de São Paulo e ainda mandou o material direto para a Polícia Federal sem filtro nenhum. E ainda tem o ministro André Mendonça, que deveria estar tocando essa apuração, simplesmente ficou para trás do colega Flávio Dino. E olha que ainda faltam outros 2 nomes pesados nessa lista que você vai conhecer daqui a pouco. Hoje ainda, galera, tem o Lula na sabatina da Globo, ao vivo sem corte. Se liga, porque cada parte dessa agora com certeza acaba derrubando um pedaço da narrativa que andaram te vendendo nos últimos meses da campanha eleitoral. Já deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Agora vamos pelo começo, porque isso aqui com certeza é muito sério e pouca gente tá comentando. 2 deputados do PT, o Alencar Santana e o Rogério Correia, eles protocolaram uma representação pedindo para a Polícia Federal cruzar dados financeiros, bancários, fiscais e societários do Flávio Bolsonaro e do escritório de advocacia dele. O pedido é muito claro. Verificar se dinheiro do esquema de descontos indevidos do INSS acabou chegando de maneira direta ou até mesmo indiretamente até o senador ou até mesmo gente próxima dele. Reparem na virada. Durante meses, a imprensa bolsonarista acabou martelando que o problema do INSS era o filho do presidente, só que a Polícia Federal até agora não apresentou nenhuma evidência ligando o filho do Lula aos descontos. Enquanto isso, quem apareceu ligado ao núcleo investigado foi justamente o escritório do outro lado da disputa. E tem mais um detalhe importante: os deputados também estão reclamando que os requerimentos para convocar o Flávio na CPMI do INSS nunca foram sequer colocados em votação, mesmo com meses de comissão instalada. Curioso, vocês não acham? Fica esse gancho na cabeça, porque o próximo assunto, o Dark Horse, acaba conectando tudo isso. E agora vem o caso que está explodindo de verdade, o Dark Horse. Para quem não lembra os números, a GoUp produziu esse filme sobre o Jair Bolsonaro com um orçamento estimado ali em 75 milhões e mais de 90% dessa grana simplesmente veio de uma negociação entre o Flávio Bolsonaro e o próprio banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master, através, é claro, de uma estrutura que passou pela Entre Investimentos e Participações e por um fundo sediado lá no Texas, o Ravengate. Agora, foram pelo menos 61 milhões que foram repassados nesse caminho. O Flávio, ele inicialmente negou qualquer participação ou relação com o financiamento do longa. Depois, ele teve que reconhecer publicamente que sim pediu dinheiro ao Vorcaro. E o pior, agora surgem suspeitas de que parte desse valor pode ter vindo de emendas parlamentares desviadas, o que acaba mudando completamente o tamanho do problema. Não é mais só uma questão de patrocínio de cinema, é possível desvio de dinheiro público envolvendo pelo menos 5 deputados federais e as suas respectivas emendas. E é justamente esse detalhe das emendas que vai sim colocar o Supremo para trabalhar. E aqui acaba entrando a cambalhota do Tarcísio de Freitas. Em 26 de maio, o próprio governador de São Paulo disse publicamente que o Flávio Bolsonaro tinha muitas questões a explicar sobre a relação com o Vorcaro. Chamou o episódio de escândalo e ainda cobrou esclarecimentos públicos. 3 meses depois, nesta quarta-feira, o mesmo Tarcísio de Freitas apareceu na frente das câmeras e ainda disse exatamente o oposto, que as explicações já foram dadas e que se não aparecer fato novo, tá tudo esclarecido. Só que fato novo apareceu e muito. A ligação com emendas parlamentares, o pedido de investigação do escritório dele pela Polícia Federal, tudo isso veio à tona nos últimos dias, bem antes dessa declaração, ou seja, o Tarcísio de Freitas, ele mudou de discurso justamente na hora em que o caso ficou mais grave
não mais leve. E o motivo ainda não é segredo para ninguém, tá? Ele é aliado direto do Flávio Bolsonaro na costura ali de uma chapa única de centro-direita contra o presidente Lula nas eleições desse ano. E desgastar essa aliança agora não interessa a ele de jeito nenhum, principalmente às vésperas da própria sabatina do Flávio na Globo, marcada para amanhã. Agora, enquanto o Tarcísio de Freitas tentava esfriar o assunto, o Supremo esquentou de vez. O ministro Flávio Dino determinou que a Polícia Civil de São Paulo enviasse para a Polícia Federal todo o material apreendido na Operação Wi-Fi, incluindo aparelhos que nem tinham passado por extração de dados ainda. Prazo dado. 5 dias, né? Sem margem para enrolação, e o motivo da pressa é direto. A Polícia Federal suspeita que emendas parlamentares foram usadas para bancar o filme, e sem esse material, a investigação federal ficava refém do que a Polícia Estadual de São Paulo decidisse liberar no ritmo que quisesse. Com a ordem do Dino, a Polícia Federal passou a ter acesso amplo e restrito, sem depender ali de nenhum recorte feito pelo governador ou pelo governo de Tarcísio, tá? Documentos, extratos bancários, comunicações celulares apreendidos, tudo. Isso tira o controle total, galera. Tira o controle local do inquérito das mãos de quem até então tinha todo o interesse político em fazer esse processo andar bem devagar, né? Quase de lado, sem chegar a lugar nenhum concreto por conta própria. E cadê o André Mendonça nessa história toda? Essa é a pergunta que ninguém em Brasília consegue responder direito hoje. Ele é o relator oficial da apuração sobre o financiamento do Dark Horse desde julho, galera. Inclusive eu já fiz vídeo falando sobre isso aqui no canal, quando ele autorizou a abertura do inquérito contra o próprio Flávio Bolsonaro. Só que desde então não existe notícia pública de nenhuma decisão de peso partindo do gabinete dele nesse processo. Enquanto isso, o Flávio Dino, cuidando de uma frente paralela sobre as emendas parlamentares, acabou avançando rápido, né? Autorizou a Polícia Federal a investigar e já garantiu acesso às provas que o Mendonça sequer tinha mexido até agora. O resultado é que a própria defesa do Flávio Bolsonaro entrou com um pedido no STF para concentrar tudo no gabinete de Mendonça, alegando que ele é o relator prevento do caso. Ou seja, até o lado que devia temer o Mendonça prefere ficar com ele a ficar com o Flávio Dino. Isso já está dizendo muita coisa sobre quem está andando mais rápido nesse tabuleiro e quem está preferindo deixar as coisas mais paradas na surdina sem alarde. Agora deixa eu te contar por que o nome do André Mendonça está pesando tanto nessa novela toda. O instituto dele, o ITER, acabou fechando um contrato de 518 mil com a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. E o detalhe que ninguém, mas ninguém pode ignorar, é que essa contratação foi autorizada 17 dias depois do Mendonça votar favoravelmente ao então governador Cláudio Castro em um julgamento sobre a situação eleitoral dele lá no TSE, tribunal do qual o próprio Mendonça também faz parte como ministro. O contrato ele foi assinado enquanto o processo de cassação de Castro ainda estava rolando lá dentro da própria corte. Levantamento do jornal Estadão está mostrando que em pouco mais ali de um ano, o ITER faturou cerca de 4,8 milhões só com contratos públicos vindo de governos estaduais, prefeituras e ainda tribunais de contas espalhados pelo país inteiro. E quem são os sócios desse instituto? A esposa do André Mendonça e um ex-ministro do governo Bolsonaro, ambos ligados diretamente à empresa que está administrando os contratos. Agora, segura, tá? Porque o próximo dado é ainda mais chocante que esse. Agora, o faturamento total do ITER, somando contratos públicos e privados, já está passando de 11 milhões desde a criação do instituto. E os preços dos cursos oferecidos pelo próprio ministro chegam a impressionar qualquer um. Um pacote de palestras batizado de A Arte e a Ciência da Oratória simplesmente foi vendido
vendido por 22,5 mil, tem curso de litigância abusiva e predatória por 3.400 e outros sobre recursos especiais por 2.800 a vaga. Só que o Instituto também recebeu mais de 1,2 milhão de um consórcio de prefeituras da região metropolitana de São Paulo para ir um programa de capacitação continuada com duração de um ano inteiro. Agora, enquanto isso, o próprio ministro segue julgando processos que estão envolvendo justamente autoridades e ainda governos que contratam os serviços desse instituto ligado a ele e à própria família dele. Não é ilegal por si só, mas é o tipo de coisa que, se fosse ali um qualquer outro poder da República, com certeza já teria virado escândalo nacional há semanas, estampado em toda a capa de jornal, sem dúvida nenhuma. Agora, voltando para o tabuleiro político maior, essa semana também travou o fim da escala 6x1. O próprio presidente Lula se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e ainda destravaram juntos a pauta que estava parada há tempos. O próprio senador Omar Aziz, ele foi confirmado como relator da PEC no Senado e já apresentou parecer favorável, mantendo ali o texto que os próprios deputados aprovaram lá atrás na Câmara, inclusive rejeitando a proposta de volta para a jornada ali de 44 horas semanais, que está sendo defendida por gente do PL. Então a votação na CCJ já está marcada, pessoal, para a semana que vem, com pouca margem para pedido de vista. Junto com isso, também foi destravada a taxa das blusinhas, com uma comissão mista, inclusive instalada para discutir a medida provisória. Então é muito bom lembrar, sem esses acordos com o Congresso, com certeza nenhuma dessas pautas ainda teria andado, né? Porque foi sim o próprio Legislativo que acabou segurando esses temas nas mãos ao longo dos últimos anos de mandato, um jogo de empurra constante que só agora começa a destravar de verdade. É nesse clima todo, com Flávio Bolsonaro sendo investigado, Tarcísio mudando ali de discurso, André Mendonça sendo ultrapassado pelo colega e ainda a pauta trabalhista finalmente andando, que o presidente Lula vai sentar hoje à noite na sabatina da TV Globo, e a entrevista começa às 9h05, direto dos estúdios Globo, lá no Rio de Janeiro, conduzida pela Renata Vasconcelos e, é claro, pelo César Tralli. Agora é apenas a segunda entrevista do Lula para um veículo de imprensa durante toda essa campanha. Então ele vinha evitando debates e sabatinas até agora. Então a expectativa geral, segundo a própria cobertura política dessa semana, é que ele seja, sim, com certeza questionado sobre a situação fiscal do país, sobre uma possível nova reforma da Previdência e, claro, sobre as suspeitas que estão envolvendo ali o filho dele, o Fábio Luiz. Só que agora esse questionamento chega no momento em que o outro lado da disputa também está debaixo de fogo pesado, e isso acaba mudando completamente o peso de qualquer pergunta ali que a Globo decidir fazer hoje à noite ao vivo, para todo o país, com o Brasil inteiro de olho na tela. E enquanto isso tudo acontece lá nos bastidores do poder, o brasileiro comum está sentindo outra realidade na pele todos os dias. O país ele bateu recorde de gente trabalhando, mais de 103 milhões de pessoas ocupadas, o maior número de carteira assinada da história recente. Mas ter emprego, com certeza, é uma coisa. Sobrar dinheiro no fim do mês é outra completamente diferente. E é exatamente por isso que qualquer avaliação sobre esse momento, né, sobre o momento econômico do país, com certeza não pode ser feita somente olhando para a estatística fria do IBGE. E é nesse contexto de disputa de narrativa, onde nós temos de um lado, se fala ali um recorde de emprego, e do outro em escândalos de bilhões, simplesmente envolvendo ali investigação federal, financiamento de filme e até mesmo instituto do ministro do Supremo, que a eleição de 2026 vai se decidir daqui para frente. E convenhamos, tá? Com tudo isso vindo à tona na mesma semana, fica bem mais difícil para um lado só ficar ali apontando o dedo para o outro sem explicar também. Porque a bola agora acabou quicando dos dois lados do campo ao mesmo tempo, na mesma semana de calendário. Então, galera, vamos resumir. Escritório do Flávio Bolsonaro sob investigação da Polícia Federal. Tarcísio de Freitas dando cambalhota discursiva em 3 meses. Supremo tirando ali o controle da apuração das mãos da Polícia Paulista.
Paulista, o André Mendonça patinando enquanto o instituto dele está faturando milhões com um contrato público suspeito, e ainda nós temos ainda a PEC da 6x1 andando no Senado e o Lula na sabatina hoje à noite. Muita coisa para pouco tempo da semana, não é? E o pior é que isso é somente o que já veio a público, porque boa parte dessas investigações está correndo sob sigilo em Brasília. Então fique a pergunta agora para vocês aqui embaixo, tá? Sem enrolação. Na sua opinião, pessoal, bem sincera mesmo, quem tem mais motivo para se preocupar nessa semana? O Flávio Bolsonaro ou o presidente Lula? Deixa nos comentários aqui, deixa a sua resposta nos comentários. Curte esse vídeo, se ele aí te ajudou a entender essa novela, essa história toda direitinho, se inscreve no canal, ative as notificações, porque história como essa com certeza não vai parar de render tão cedo. Pode inclusive escrever e guardar essa palavra bem guardadinha. Se você ainda não hypou o vídeo, hype o vídeo. Toda vez que você hypa o vídeo, você ajuda o vídeo a acumular pontos. O YouTube vai entender que esse vídeo ele é relevante, ele te ajudou de alguma forma, e ele vai enviar esse vídeo para outras pessoas. E quanto mais pessoas verem esse vídeo, com certeza o nosso canal vai continuar crescendo cada vez mais e a gente vai continuar trazendo conteúdo de qualidade, otimizado, objetivo para você que quer saber tudo o que está acontecendo no âmbito da política nacional. Se você ainda não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó, apoie o nosso canal se tornando um membro e assim você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo no âmbito da política nacional. Até o próximo vídeo.